todo um processo para a pessoa entrar em um emprego, tem todo um processo. E também a salvação, ela tem um processo para a pessoa ser realmente uma pessoa salva. Há um processo. E nós temos falado nas terças-feiras sobre o processo da salvação. E nós falamos sobre regeneração, justificação, está lembrado de qual outro? Santificação. Deixa eu procurar aqui, porque nós vamos falar hoje aqui sobre guarda só um momento aí, irmão. Eu perdi o tópico aqui. Nós vamos falar hoje sobre salvação externa e interna. Salvação externa e interna. Para você que não esteve aqui, nós falamos sobre a natureza da salvação, justificação, regeneração e santificação. E foi uma bênção. E hoje vamos falar sobre salvação externa e interna. Para você que não esteve aqui, fica um pouco difícil você se situar, né, no assunto, você muitas vezes entender realmente porque você não ouviu a primeira parte, né? Então fica um pouco difícil, mas eu creio que vai dar para você entender alguma coisa. A salvação é tanto externa como interna. Letra A. A justificação, biblicamente falando, em primeiro lugar, é uma mudança de posição, porém é acompanhada por mudança de condições. A justiça é tanto imputada como também conferida. Glória a Deus. Ou seja, a justificação é uma mudança de posição. Nós falamos na sexta-feira passada que a pessoa, o único que pode justificar o ímpio é Deus. Não que ele desculpou a impiedade, desculpou o pecado, mas que ele, o nosso castigo, Jesus Cristo assumiu ele. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos aceitando que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, não é verdade? Então, Jesus, ele foi punido em nosso lugar. Então, o que acontece? O pecador está na condição de condenado. Ele não é justo, ele é condenado. Mas por ele acreditar em Cristo e na obra expiatória de Cristo, acontece uma mudança de posição na vida dessa pessoa. Como diz aqui, a justificação, o que é justificar? É declarar justo. Então Deus declara o ímpio, a pessoa pecadora, Deus declara ela justa porque ela acreditou em Cristo. Porque Cristo, a justificação é pela fé em Cristo. Por ela ter acreditado em Cristo, acontece uma mudança de posição. Ou seja, ela está no banco dos réus, condenada. Mas por ela ter aceito aquele que morreu no lugar dela, ela é tirada dessa posição aqui e é colocada ali, né? Numa posição de uma pessoa justa, como se nunca tivesse cometido uma injustiça. Então aconteceu uma mudança de
posição. Na posição de ímpia, de condenada, de injusta, ela passa para a posição de uma pessoa justa. Amém? Mas também não é só uma mudança de posição, porque essa mudança acontece na hora que a pessoa aceita a Jesus, acredita na mensagem do Evangelho, acontece naquela hora, porém, é acompanhada por mudança de condições, né? A justiça, ela é tanto imputada, quer dizer, por ela ter acreditado em Cristo, a justiça de Cristo foi imputada a ela. Imputar é acreditar na conta da outra pessoa, né? Imputar é acreditar, colocar na conta daquela pessoa, né? Então a justiça de Cristo, que Cristo ele morreu sendo justo, o nosso pecado foi imputado em Cristo. E a justiça de Cristo foi imputado em nós. Quem está entendendo? Então a justiça de Cristo ela foi imputada em nós porque nós aceitamos a Ele como nosso Senhor, como nosso substituto, né? Então a justiça é imputada, mas também é conferida. Glória a Deus. Ou seja, existem condições. A pessoa ela não pode viver mais a vida de impiedade, né? Tem a condição. Ela foi justificada, né? Mas ela está tendo uma chance de viver uma vida justa. Não é, por exemplo, o bandido ele comete vários crimes, aí vamos supor que alguém vai lá, igual tem países aí que tem a pena de morte. Está condenado à morte. Aí o outro vai lá e morre no lugar do criminoso. Não, eu vou morrer no lugar dele. Aí ele foi perdoado pelo governo porque outro morreu no lugar dele. Mas se ele sair de lá e cometer outros crimes, ele vai ser condenado novamente. Quer dizer, ele foi liberado, mas para ele continuar com a vida, ele vai ter que viver uma vida justa conforme a lei do país. Amém? Assim também somos nós. A justiça de Cristo foi imputada a nós, por causa da nossa fé em Cristo. Mas para nós continuarmos na qualidade de justo, né? Porque tem pessoas que fazem uma confusão, que a Bíblia fala que não existe justo sobre a terra, né? Não existe justo até a pessoa acreditar em Cristo. Porque quando a pessoa acredita em Cristo, a injustiça daquela pessoa foi punida em Jesus. Então a justiça de Jesus passa para aquela pessoa. Então aí sim passa a haver justo. Mas para ela continuar nessa condição de uma pessoa justa, ela tem que lutar para viver uma vida justa. Ou seja, ela vai ter que lutar contra a sua própria natureza. Contra a sua própria natureza. É como Jesus falou, negue-se a si mesmo. Vai ter que ter renúncia. É por isso que você pode observar que num culto de ensinamento, né, um culto de oração, é a menor parte dos crentes. Por quê? Porque a maior parte não quer compromisso com Cristo. Porque para ter compromisso com Cristo, tem que negar-se a si mesmo. Não é aquele negócio que está perdoado e pronto, mil maravilhas, Jesus te ama e ponto final, não. Ontem mesmo eu estava falando com a minha esposa. Pregar o Evangelho não é fácil. Pregar o Evangelho não é fácil. Aí eu até citei um caso. Por exemplo, você se depara com situações muito difíceis. Se é que a gente realmente quer ganhar almas, a gente depara com situações complicadas. Porque veja bem, o camarada faz a operação e tira o órgão sexual masculino, faz uma vagina, né? Uma vagina lá. Aí casa com outro cara.
Depois vai para a igreja. Se o pregador tem compromisso com a verdade, vai ter que falar para essa pessoa, você vai ter que separar dessa outra pessoa e você vai ter que viver sozinho pro resto da vida. Por quê? Porque diz que tá chegando lá de ter condição de colocar novamente o órgão sexual. Mas a gente não sabe se ainda tem essa possibilidade. E mesmo se tiver, a pessoa pode não ter o dinheiro para colocar novamente, né? Então o que acontece? A pessoa, ela tem um órgão sexual feminino artificial, feito pelos médicos, mas ela não é mulher, é um homem. E para ela ficar na igreja em comunhão com Cristo, com a igreja, ela tem que viver sozinha pro resto da vida. Porque qual é a mulher que vai querer casar com essa pessoa? Pode existir, né? Porque existe gente de todo tipo, né? Qual mulher que vai querer casar com uma pessoa que é homem, mas tem uma vagina? É homem, mas tem uma vagina. Já viu uma coisa dessa? Então vai ser difícil arrumar um casamento. Então vai ter que ficar sozinha, ou sozinho, né? Então você tem que falar essas verdades para a pessoa. Hã? Não sei, mas só que nós vivemos nesse mundo, né? Nós vivemos nesse mundo. A igreja está sujeita a receber esse tipo de gente. Com certeza tem igreja que já recebeu esse tipo de gente, né? Mas, porque, inclusive, essa operação, ela é sustentada pelo SUS, né? Pelo SUS. O SUS que paga, e é caro. Quer tirar o pinto lá e fazer a vagina? É de graça, pode ir lá e tirar. E depois vai pagar a conta com Deus. O SUS paga, né? Dinheiro para investir nisso tem, mas para cuidar dos doentes, muitas das vezes não tem. Então o que acontece? Para a pessoa, ela... Eu estou citando esse caso, mas existem muitos outros. De quê? Depois que a pessoa fez isso, né? Ela vai para a igreja, o que é feito depois? Por exemplo... O que acontece com ela aos olhos de Deus? Bom, se ela se arrepender e abandonar a outra pessoa, né? Porque ela está vivendo uma vida de homossexual, né? E a Bíblia condena o homossexualismo. Então, se ela abandonar outra pessoa e arrepender, né? Arrepender e ficar na igreja em comunhão com Jesus, ela vai ser salva. Ela é salva, porque o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ela vai ser salva, ela é perdoada e salva. Porém, o que eu estou dizendo é o seguinte, que quem tem compromisso em pregar a verdade vai ter que falar para essa pessoa que ela vai ter que ficar sozinha. Que ela não vai poder, ela não pode viver uma vida com outro homem. Ela é um homem que fez uma operação. Entendeu? Agora, o que acontece? Eu estou citando em relação ao compromisso que o pregador tem. Porque nós vivemos num mundo que a pessoa casa hoje e separa amanhã. E as igrejas estão fazendo casamentos de pessoas que já se separou 3, 4, 5 vezes. Entendeu? Grandes homens aí, que estão na televisão, que tem programa de televisão, ensina que as pessoas podem separar e casar. Entendeu? Então, quer dizer, eu estou citando o compromisso e a seriedade que o verdadeiro pregador tem. Ele tem um compromisso e não é fácil. Porque você tem que, se eu pregar errado, eu vou prestar conta. E para eu pregar certo, eu vou ter que confrontar. Foi o que o rei Herodes fez, o João fez, né? João Batista foi lá no rei Herodes e falou para ele, ó, você casou com a sua cunhada. A Herodias é casada com seu irmão. Ela separou dela e casou com você. E por causa disso ele foi para a cadeia e foi degolado. Entendeu? Então quer dizer, pregar o evangelho para salvar almas é uma coisa, não é fácil. Porque você vai desagradar muita gente. E
Então, a justiça, ela é imputada, mas a pessoa também, ela vai ter que ter atitudes para permanecer justa. Ela não vai poder levar mais aquela vida de criminoso. Amém? Veja bem, letra B. A adoção se refere ao ato de conferir o privilégio da filiação. Deus, ele nos adota na sua família. É conceder o privilégio de filiação. Você sabe muito bem, preciso explicar isso. A regeneração trata da vida interna. Nós falamos aqui nas outras terças-feiras que o homem ele pode adotar, né? Mas ele não pode regenerar. O homem pode adotar, mas não pode regenerar. Mas Deus, ele nos adota na sua família divina e além disso ele nos regenera. Ele não só adota, ele adota e regenera, né? A regeneração trata da vida interna, a qual corresponde à nossa chamada e que nos faz participantes da natureza de Deus. Vou explicar isso aqui. A regeneração, ela trata de transformar o caráter da pessoa, né? Através da pessoa ouvir a palavra de Deus, através da pessoa esforçar para se submeter à palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando no coração dela, na vida dela, e transforma o caráter daquela pessoa. E essa transformação corresponde à nossa chamada. Pedro diz que nós somos chamados para ser santos. Paulo diz que nós somos chamados para ser santos. Então, essa transformação, essa regeneração, ela corresponde a esse chamado. E nos faz participantes da natureza de Deus. Vamos ler novamente o texto que nós lemos na terça-feira passada. Gálatas 5, 22. Porque aqui está dizendo que quando acontece a regeneração, está correspondendo, nos faz participantes da natureza de Deus. Pode. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, docilidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Porque são de Cristo santificarão a carne, com as suas paixões e concupiscências. Amém. Crucificaram. O verbo não está no futuro, é no passado, não é verdade? Crucificaram, passou. Quem é de Cristo já crucificou a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Então, essas paixões e concupiscências, está do versículo 16 ao 19, ao 20, né? 16 ao 21, né? 16 ao 21. Do 20 é as paixões aí, fala de prostituição. O que fala aí? Leia, por favor. Pode ler. Ler, pode ler. O verso 16 a 21. Até o 21.
Amém. Tá vendo? Aí é o 21. Então veja bem. Aí do 16 ao 21 está falando qual é as paixões e concupiscência da carne, da natureza pecadora. E o verso 21 fala que quem vive na prática dessas obras não herdarão o reino de Deus. O que é o cristianismo? É por isso que eu estou falando. Aí em Colossenses capítulo 3, o verso 5, fala de fazer morrer. Fazer morrer. Leia para mim, Jorge, por favor. Colossenses 3. Colossenses. É para cá ou para cá? Estou perdido também. Aqui é Coríntios, tá certo? Para cá. Filipenses é o próximo. Capítulo 3, verso 5. Aí vai falar de fazer morrer. Tá vendo? Aí o verso seguinte fala, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, não é isso? Então o que acontece? Aí Paulo está falando para a pessoa fazer morrer essa natureza que está aí nesse versículo aí e está também em Gálatas que nós lemos agora. Todas essas obras pertencem à natureza da carne, né? Carne é a natureza pecadora. Então essas obras são obras da natureza pecadora, que ficou contaminada quando Adão tomou a decisão de pecar. Então, medita para você ver em um mundo em que as pessoas vivem praticando essas obras aí, de Gálatas 5, 16 a 21 e Colossenses 3, verso 5. Medita no mundo, medita comigo agora. Para um pouquinho de ler e medita comigo. Em um mundo em que as pessoas vivem praticando essas obras. É só você ligar a televisão, você vai ver essas obras. Homicídio, né? Bebedice, glutonaria, uns comem até sair para a boca e em outros lugares as pessoas morrem de fome, né? Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, né? Que é disputas, contendas de palavras. Então, o mundo cheio dessas pessoas é o inferno, não é? Uma casa onde existem essas obras aí é um lar infernal. Igual eu vi hoje mesmo na reportagem, o filho matou a mãe, né? Não sei se vocês viram, e agora eu vi depois, a irmã matou o irmão, deu uma facada nas costas dele. Então, essas obras da carne, a pessoa quando ela é dominada, quando a parte espiritual da pessoa é dominada por essas obras da natureza pecadora, é o mundo infernal, são obras malignas, que causa muita dor, muito desespero, assalto à mão armada, é o roubo, né? Tudo quanto é coisa que não presta vem da natureza pecadora. Traição de casais, prostituição, né? Quantos males que vêm dessas coisas, o homossexualismo. Então é só coisa que não presta que vem da natureza pecadora. Agora, o que é a pessoa ser cristão, nascer de novo? É a pessoa sair desse mundo, dessas práticas aí, e passar a produzir esse fruto aí de Gálatas 5, 22. Por favor, lê de novo. Gálatas 5, 22. Está antes de Efésios. 5:22. Quando a pessoa sai do mundo da obra pecadora, da natureza pecadora, ela passa a praticar isso aí. Leia, por favor. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança. Aí o outro fala, contra essas coisas não há lei. Não existe lei contra essas coisas aí. São frutos. Não são os frutos do Espírito. É o fruto, singular. É um fruto com vários gomos. Amém? Como a laranja, por exemplo. Um fruto com vários gomos. Então, a pessoa vive nesse mundo de pecado. Quando ela aceita Jesus, ela é tirada da posição de ímpio, de pecador, e colocada na posição de justo. E de acordo com o seu esforço em conhecer a palavra de Deus, em orar, em buscar o Espírito Santo vai trabalhando no coração dela. Como diz lá em Tiago capítulo 1, recebei a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, quando a pessoa ela interessa conhecer a palavra de Deus, o Espírito Santo vai usando a palavra, vai trabalhando na vida dela, aí ela passa a produzir o fruto do Espírito, ou seja, ela sai desse mundo de Gálatas 5, 16 a 21 e vai para o mundo de Gálatas 5, 22. Vai ser uma pessoa amorosa, caridosa, pacífica, né? Jesus falou em Mateus 5, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, do 1 até o 12. Bem-aventurados os pacificadores. A pessoa é uma pessoa que semeia paz. É uma pessoa pacífica. Por quê? É fruto do Espírito. A pessoa, ela pratica bondade. Ela preocupa se tem alguém precisando de ajuda. Né? Ela não é uma pessoa egoísta, que só pensa nela. Quando ela recebe o salário dela, ela já pensa, quem é que eu posso dar pelo menos um quilo de arroz? A Bíblia fala que nós devemos auxiliar os doentes. Auxiliar não é só chegar lá e orar, não. Auxiliar é, muitas vezes, oferecer alguma coisa material que ela está precisando. Isso é fruto do Espírito. Você viu tanta coisa boa? É isso que é ser cristão. Quem é que é contra essas coisas? O diabo. Porque essas coisas são só coisas boas. Então, quando acontece a regeneração, ela corresponde ao nosso chamado, que nós somos chamados para ser santos. E essa regeneração, ela nos faz participantes da natureza de Deus, de Cristo. Ou seja, nós vamos ser, a cada dia, como Cristo. Amém? A pessoa olha e fala assim, mas fulano não é mais aquele fulano. Fulano batia na mulher. Fulano gastava o dinheiro tudo nos vícios. A fulana não é mais aquela mulher. Ela está mudada. Porque ela está praticando coisas boas. Mas isso acontece quando a pessoa abre o coração e deixa o Espírito Santo levar ela para esse mundo, porque de nós mesmos nós não conseguimos não, entendeu? E se a gente não tiver cuidado, nós que estamos nesse caminho de praticar todos os frutos do Espírito, porque ninguém pratica tudo de uma vez, muitas vezes a gente pratica um e mais forte a outro, né? Domínio próprio, né? Então, se a gente não tiver cuidado, o que acontece? A gente sai do caminho e volta a praticar as obras da carne. Por isso que o crente, o cristão, ele tem que estar sempre procurando conhecer a palavra, procurando orar na igreja, orar na sua casa, entendeu? Procurar o batismo com o Espírito Santo. E tem que estar envolvido com os irmãos na igreja. Porque é assim que nós vamos crescer nesse fruto do Espírito. Porque nós estamos dando lugar
o Espírito Santo produzir em nós esse fruto, nos dá força, nos dá a capacidade para produzir o fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus. Agora, quando fala carne, não está falando do corpo físico, está falando da natureza pecadora que existe dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Deu para entender alguma coisa? A santificação é tanto externa como interna. De modo externo, é a separação do pecado e dedicação a Deus. De modo externo, né? De modo interno, é purificação do pecado pelo poder santificador do sacrifício de Jesus Cristo, o qual é chamado de sangue. O sacrifício de Cristo, quando diz em 1 João 1, 1 Epístola de João, capítulo 1, versos 5 a 7, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Está falando, o sangue representa o sacrifício de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo nos purifica de modo interno. Ou seja, nós vivíamos contaminados, a nossa alma, nosso espírito, contaminados pelo pecado. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, que Ele morreu em nosso lugar, nós somos purificados desse pecado do passado. Quem está entendendo, diga amém. Nós estávamos carregados de pecado. Quando aceitamos a Jesus, eu creio que o Senhor morreu no meu lugar. O Senhor é o único Salvador. Então, esse sacrifício purifica minha alma. É a santificação interna. Interna. De modo externo, é a separação do pecado. Ou seja, o pecado está aqui, então eu vou fugir dele. O pecado está ali, eu vou fugir dele. A pessoa vai se apartar do pecado, vai fugir do pecado. Né? Ou seja, ela foi perdoada dos seus pecados e ela vive fugindo do pecado. Né? Ela foi perdoada dos pecados passados e ela vive fugindo do pecado que ela cometia, porque ela arrependeu. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Em relação à santificação, tanto o modo externo como interno são providos pela morte expiatória de Jesus Cristo e aplicado pela operação do Espírito Santo da verdade, quando este encontra fé e desejo de ser santo no coração da pessoa. Foi o que eu acabei de explicar. Né? A santificação, tanto de modo interno quanto externo, foi provida pela morte de Cristo. E essa santificação é aplicada, o Espírito Santo aplica essa santificação na vida do pecador, quando o Espírito Santo encontra lugar, desejo no coração da pessoa. A pessoa quer realmente abandonar o pecado. A pessoa realmente ela deseja fazer a vontade de Deus. Aí o Espírito Santo vai trabalhar para realmente ela conseguir viver uma vida santa. Porque a pessoa tem que lutar contra o pecado. Tem que lutar. Né? Já diz lá que a carne contra o espírito contra a carne. Então se a pessoa quer vencer o pecado, ela tem que lutar contra o pecado. Tem que lutar. Cada um tem uma parte fraca. Né? Cada um tem uma parte fraca e é nesse ponto fraco que o diabo bate.
Cada um tem que lutar contra o pecado. Se você quer vencer o pecado e viver uma vida santa, pode ter certeza, você vai ter que lutar contra o pecado. Jesus falou, orai e vigiai e orai para não cair em tentação. Se nós não vivermos em oração e vigilância, em alerta, nós não vamos vencer o pecado. Né? Vai ter que enfrentar, vai ter que lutar contra o pecado. Amém? Se não lutar contra o pecado vai dominar. Né? A pessoa vai ser serva do pecado. Glória a Jesus. Terceiro subtópico, condições da salvação. Já que estamos terminando. Qual é o significado da expressão condições da salvação? Significa tudo o que Deus exige do homem, a quem ele aceita como justo, por causa da justiça de Cristo, e a quem concede as bênçãos do Evangelho da Graça. Irmãos, qual é o significado da expressão condições da salvação? Significa tudo o que Deus exige do homem. A palavra homem quer dizer ser humano. A quem Deus aceita como justo por causa da justiça de Cristo. Deus aceitou a pessoa como justa, porque ela acreditou em Cristo. Né? E Deus exige dessa pessoa certas coisas. E estas certas coisas é a condição da salvação. A Bíblia diz que a fé demonstrada pelo arrependimento e pela conversão são condições da salvação. Irmãos, olha, para a pessoa ser salva, ela vai ter que fazer, ou seja, o pessoal gosta de, como diz o outro, show gosta. Né? Traz o cantor, aí dá aquele culto maravilhoso, porque é gostoso ouvir um hino, não é gostoso? A cantora que tem o talento mesmo, de cantar, é tudo muito bonito, revelação e tal. Irmão, ser cristão é negar-se a si mesmo. Né? Você acha que é fácil trabalhar o dia inteiro e estar aqui agora ensinando vocês? Mas isso faz parte da salvação. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas ela nem sabe o que é salvação. Ela sabe que tem que vir para a igreja, tem que escutar a pregação, tem que tomar Santa Ceia, tem que batizar nas águas, mas ela nem sabe o que é salvação. Então, se você quer ser um crente que vem para a igreja só para ouvir coisas agradáveis, para você sair daqui, né? Você não vai ser salvo. Porque para você, por exemplo, perseverar num trabalho de ensinamento, você vai ter que sacrificar sua carne. Porque você está aqui, mas você está com vontade de estar lá na sua casa. Né? Nós estamos aqui, mas isso aqui não agrada a nossa carne. Por isso vem pouca gente. Né? Igual faz no culto de cura, por exemplo. Porque está doendo a carne da pessoa, eu vou lá para ser curado. Então quer dizer, ela quer ficar livre daquilo que está doendo na carne. Né? Então, mas as coisas para a alma, nós deixamos em segundo plano. Por exemplo, a pessoa não tem dó de comprar um objeto. Vou comprar um computador. R$2.500. Ah, não, eu pago com 24 meses. Tá?
Mas se for para comprar algo espiritual, por exemplo, um livro, por R$50, nossa, é muito caro. Não, você paga de 5 vezes, não, 5 vezes de R$10. Mas o computador de 2.500 é fácil. Não estou dizendo que o computador é ruim, mas eu estou dizendo o seguinte, que um carro, por exemplo, eu pago de 48 vezes, 4 anos, né? 4 anos. Então, para as coisas da carne, nós levantamos 5 horas da madrugada, vamos para o serviço, ficamos lá 8, 12 horas. Agora, para as coisas de Deus, nós dedicamos, é o mínimo. Por quê? Porque nós estamos em guerra contra a natureza da carne. Então, se você não quiser fazer sacrifício para você aprender a palavra, você vai se perder. Você vai ter que fazer sacrifício para você aprender a palavra. Porque curso de ensinamento não é fácil. Glória a Deus. Então veja bem. A Bíblia diz que a fé demonstrada pelo arrependimento e pela conversão são condições da salvação. A pessoa ser salva, ela tem que demonstrar a sua fé através do arrependimento que levou ela a abandonar o pecado. A pessoa arrependeu. Então ela vai abandonar o pecado. Então ela está demonstrando fé. Essa é uma condição da salvação. Né? O batismo nas águas é mencionado como símbolo externo da fé e do compromisso do convertido, além de representar a purificação da alma, pelo poder purificador do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, quando a pessoa se batiza nas águas, ela está ali, aquilo ali é um símbolo da purificação que já aconteceu na alma dela pelo sacrifício de Cristo. Ou seja, quando a pessoa arrependeu, ela é purificada pelo sacrifício de Cristo. E quando ela se batiza, aquilo ali é um símbolo do que já aconteceu no mundo espiritual. Ela não vai ser purificada ali na hora. Ela já está purificada, aquilo lá é só um símbolo. Amém? Glória a Deus. Já estou terminando. Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos? Marcos 16, verso 16. Quem encontrar pode ler. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. Quer dizer, essa fé aí é uma fé que leva a pessoa a se arrepender. E arrepender está implícito abandonar pecado. Eu arrependi, batizei, estou salvo. Mas ela não abandonou o pecado. Aí não dá salvo. A fé que diz nesse versículo aí, o contexto bíblico mostra que é uma fé dinâmica. É uma fé que leva a pessoa a crer nas outras partes das Escrituras e, por causa disso, abandonar o pecado. Né? É esse tipo de fé que leva à salvação. Atos 22, 16. Nós não vamos prolongar muito. Vamos ver aqui alguns versículos. Atos 16, 22.
Quem encontrar pode ler. Não, desculpa. É Atos 22, 16. E agora, por que se retém? Levanta e batiza Tá vendo? e lava os seus pecados, invocando o nome de Deus. Tá vendo? Levanta-te e batiza. Não é que a água lá ia lavar a pessoa, mas é que ao batizar, ela estaria demonstrando a sua fé. E pela fé, ela estaria tomando posse do sacrifício de Cristo que purifica a sua alma. Atos 16, 31, fala, você sabe de qual, não sei nem de você ler, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Né? Atos 2, 38, abra aí, por favor. Atos 2, 38. Pode ler. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Tá vendo? O arrependimento é a condição para a pessoa receber o perdão. Arrependimento é a pessoa ficar triste porque pecou e a partir daquele momento ela lutar contra o pecado. A pessoa cometeu um erro, aí ela fica triste. Mas ela fica tão triste que ela já passa a odiar o pecado e ela já passa a lutar contra o pecado. É isso que é arrependimento. Né? Aí quando ela faz isso, como diz lá em Provérbios 28, 13, que a pessoa que não reconhece seu pecado nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessar e deixar. Provérbios 28, verso 13. Então quando a pessoa faz isso, quando a pessoa abandona o pecado, ela realmente está provando que arrependeu do seu pecado. Esse negócio de que, não, eu arrependi. Mas só que na semana que vem ela está fazendo de novo. Aí não arrependeu. Porque quando a pessoa arrepende mesmo, ainda que... Porque a pessoa, Eclesiastes 7, verso 20, fala que não há homem que faça justiça e nunca peque. Ela está sujeita a cair, né? Quem sabe, futuramente ela pode até cair no pecado. Mas é um deslize. Ela não vai viver na prática daquele pecado. Ela não vive praticando aquele pecado. Porque ela arrependeu. Ela tomou, ainda que ela deseja o pecado, mas ela tomou raiva do pecado. Porque ela sabe que aquele pecado, aquilo que ela fez, entristeceu a Deus, separa ela de Deus e vai levar ela para o inferno. Então ela vai buscar em Deus forças para abandonar aquele pecado. É isso que é arrependimento. Aí a pessoa recebe o perdão do seu pecado. Atos 3, 19. Pode ler. Arrependei-vos, pois, para que vocês não pagarem os vossos pecados, e tenham refrigério ao desejo de Deus. Tá vendo? Quer dizer, esse texto está mostrando que o arrependimento é uma condição para a pessoa tomar posse da salvação. Né? Arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Né? Então, quando a pessoa arrepende, abandona o pecado, que o contexto diz que tanto Jesus como João Batista, eles pregavam assim: arrependei-vos e convertei-vos. Então, é arrepender e converter. Eu estou no caminho errado. Aí eu descubro que eu estou no caminho errado.
Aí eu me arrependo de ter pegado esse caminho. Aí eu converto. O que eu faço? Eu volto e pego o caminho certo. Eu estou no caminho errado e eu continuo nele. Aí eu não arrependi. Amém? Glória a Deus. Abandonar o pecado e buscar a Deus são as condições e os preparativos para a salvação, que, apesar de ser instantânea, será consumada no dia do arrebatamento. A pessoa, quando ela aceita Cristo, ela é salva. Mas apesar da salvação ser instantânea, ela vai ser consumada no dia do arrebatamento. Por quê? Porque até o arrebatamento, ou até a pessoa dormir no Senhor, como diz Apocalipse, bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, que morrem servindo a Deus, até esse dia da pessoa dormir no Senhor, ou até no dia do arrebatamento, a pessoa está sujeita a perder a salvação. Existe igreja que prega que você foi salvo e nunca vai perder a salvação. Se fosse assim, Jesus não diria: quem perseverar até o fim será salvo. Né? Então, se nós não cuidarmos, nós somos salvos pela graça de Cristo. Mas se nós não cuidarmos, se não tivermos cuidado, nós perdemos a salvação. Então, ela vai ser consumada no arrebatamento ou quando dormirmos no Senhor. Por quê? Porque quem dorme no Senhor está seguro. E no arrebatamento, a pessoa, se você quiser ler, só mais um minuto, pode ler aí, Filipenses. Vamos ler só esse e vamos parar. Filipenses está onde aqui? Em Atos? Está para frente. Qual que é esse? Filipenses? Tá. Colossenses, antes de Colossenses. Filipenses 3, que é verso... Lê o 19, por favor. Deixa eu ver se é isso aí. É o 20, pode ler o 20. Pode ler. Amém. Está vendo aí? Aí está falando que a nossa cidade está nos céus e de lá nós esperamos o Senhor, o qual transformará o nosso corpo para ser igual ao seu corpo. Né? Então, no arrebatamento, o nosso corpo, de quem estiver vivo, vai ser transformado. E segundo Coríntios 15, 51 a seguir, os mortos, e também Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18, fala que os mortos vão ressuscitar num corpo de glória. E quem estiver vivo vai ser transformado, como diz aí, e vai ter o corpo igual ao corpo de Jesus. Então, nesse momento, será consumado a salvação. Por quê? Porque quando o cristão for revestido com esse corpo, é o mesmo corpo, porém vai ser transformado, não haverá mais a possibilidade da pessoa perder a salvação, porque esse corpo é um corpo livre da natureza pecadora. Amém? Então, essa salvação, nós estamos salvos. Mas por causa da possibilidade de perdermos a salvação, ela será consumada no arrebatamento da igreja. Ou quando a pessoa dorme no Senhor, né? Agora, por favor, o último versículo. Lê aí 1 João, acho que é 3, verso 2. 1 João 3, verso 2. Glória a Deus.
Primeira epístola de João, porque tem Evangelho, né? E tem epístola. Só perde Apocalipse. Não, verso 2. Agora, são filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, veremos. Está vendo a promessa? A promessa extraordinária. A pessoa que dorme no Senhor, ela está guardada para esse dia. E quem estiver vivo no dia, eu não vou pedir para vocês para ler, porque as horas já findou o tempo. Mas você pode anotar para você ler na sua casa. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 18. Você vai ver lá que quem estiver vivo vai ser transformado para ter o corpo igual ao corpo de Jesus. E quem estiver morto, dormiu no Senhor, vai ser ressuscitado num corpo de glória. E tudo no mesmo instante. E, como diz Coríntios 15, 51 a seguir, num piscar de olhos, vai encontrar com o Senhor nos ares. Aí sim, aí acabou a possibilidade da pessoa pecar, porque vai ter o corpo livre da natureza pecadora. Amém? Para mim, essa é uma promessa, é uma das promessas que mais me motiva, né, a lutar para vencer o mundo de pecado, porque você já pensou? O privilégio aí, como diz aí 1 João, que nós vamos ver Ele como Ele é. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E você sabe como Cristo é? Só você ler Apocalipse capítulo 1. Coisa tremenda, amém? Vamos parar por aqui. Depois você ler Apocalipse capítulo 1, você vai saber como Cristo é. E nós vamos ver Ele como Ele é. Se, tem um advérbio de dúvida, né? Se nós permanecermos lutando pela santidade, por amor a Deus. Amém? Vamos parar por aqui. Eu quero parabenizar vocês pelo esforço de vir nessa noite, principalmente o casal ali, né? Casal, né? Principalmente ali a mamãe, né? Está com a criancinha. Quero parabenizar vocês, né? Vocês aqui, por ter esforçado em vir para ouvir um pouco da palavra de Deus. Por motivo de trabalho, eu não pude chegar mais cedo. Glória a Deus. Mas na terça-feira que vem, se Deus quiser, eu vou esforçar para chegar mais cedo, porque eu vou estar de folga. Aí, eu vou esforçar para chegar mais cedo um pouco. E em nome de Jesus, para a gente falar mais sobre a palavra do Senhor. E se você tiver alguma dúvida, nós vamos abrir espaço para você perguntar. Hoje eu não vou abrir espaço por causa do tempo. Qualquer dúvida em relação, qualquer coisa. Se você fizer uma pergunta que eu não souber responder, eu vou estudar para eu poder responder. Mas se eu souber responder, eu vou te responder na hora, em nome de Jesus. Você que trouxe a oferta, pega aí e vamos fazer uma oração final. E depois você vem e coloca a sua oferta aqui, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, continue em nossos corações. Meu Deus, abençoe a todos que ouviram a Tua palavra. Senhor, continua falando com eles. Continua falando com eles, ó Pai, através dessa palavra. Que eles possam, Pai, lembrar, o Teu Espírito possa fazer eles lembrarem do que eles ouviram, Senhor, aqui nessa noite,
E que o Senhor continue esclarecendo para cada um, ó Pai, essa palavra tão profunda, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos, ó Pai, a combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Meu Deus, abençoa minha esposa em todos os seus projetos. Meu Deus, eu entrego essas pessoas que estão aqui. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito esteja guiando cada uma. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pelo pastor e por todos aqueles que estão envolvidos nesta obra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amém? Em nome de Jesus, se você quiser orar sem posição de mão, pode vir aqui que eu vou orar. Pode colocar a sua oferta aqui, se você trouxe oferta, se não trouxe, que Deus te abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa a irmã, fortaleça ela, fortaleça o seu físico, a sua vida espiritual, material. Confirma a vitória em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, abençoa, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, esteja fortalecendo